terminamos o livro de 1 Reis, né? Aprendemos muito nesse caminhar. A gente começou vendo a história de Salomão, os erros de Salomão. Depois a gente passou, viu o reino sendo dividido, Judá e Benjamim ficando em Israel. Vimos também Jeroboão recebendo o maior prêmio que podia receber, recebendo 10 tribos, 10 nações para comandar, coisa mais linda do mundo, como diz o Marcelo, 10 tribos. Aí recebe as 10 tribos, o profeta Aias passa para ele as mensagens de Deus, falando para ele que se ele for infiel, se ele for fiel e fazer a vontade de Deus, o que acontece? Ele será abençoado, ok? Quanto a Roboão, ele vai para Jerusalém e vai comandar a cidade de luz. Cidade de luz porque ela fez toda de ouro, coisa mais linda do mundo, feita toda de ouro. E enquanto Jeroboão fica no norte, Judá fica no sul. E eles vão, em vez de viver em paz, eles vão viver em guerra um com o outro, onde já se viu. Por causa do quê? Por causa da coisa mais antiga do mundo, que é a inveja. A inveja. O Jeroboão, com medo do povo ir para Jerusalém e não voltar, e Judá querendo recuperar o que tinha perdido, mas não sabe que era a vontade de Deus em tudo isso, né? Vimos também que Israel do Norte, ele se torna uma pedra de tropeço. Em vez de ser uma glória para Deus, em vez de ser uma dádiva, ele... tá bom. Em vez de ser uma dádiva para Deus, ele acaba sendo um desgosto para Deus do norte. Por quê? Porque eles, todos os livros que a gente vai ver, nós vamos ver, e eles pecaram, eles fizeram o que era errado perante Deus, ok? E quanto ao Israel do Sul, Judá, que seria os escolhidos, que moram na cidade de luz, que são os protegidos de Deus, também caminharão não de conformidade com a vontade de Deus. Assim a gente vai até terminar 1 Reis. 1 Reis. Por que estudar 1 Reis, 2 Reis? Pelo seguinte, para a gente entender o quanto o ser humano é mau. E o quanto Deus foi paciente com o seu povo. Deus teve muita paciência com o povo. Deus sempre estendeu a mão a um povo ruim, a um povo que não tinha consideração. Deus sempre foi fiel. Uma das fidelidades de Deus nota quando ele enfrenta os 400 sacerdotes do mal, que ele enfrenta lá, e quando faz-se as pedras para oferecer aquele cordeiro, pense bem, olha como Deus é fiel. A gente tem que olhar nos pormenores. Deus manda que Elias pegue 12 pedras. 12 pedras. Mas eles estão no Israel, eles estão do lado do norte, não precisava 12 pedras, era 10. Era 10 pedras. Não, mas Deus fala assim, o meu povo é Israel e Judá. Ele fala assim, todo mundo de Judá e de Israel é o meu povo. Então ele pega 10 pedras para simbolizar cada pedra uma nação. Coisa linda, né? Às vezes a gente deixa passar batido, né? Mas Deus não deixa. Deus mostra nas coisas pequenas para a gente o quanto ele se preocupava com o povo dele. Deus se preocupa com você.
Deus está olhando o seu coração, está olhando a sua família, está olhando os seus procedimentos, e às vezes ele está triste, ele está magoado. Mas não é porque ele está magoado que ele vai deixar de te ajudar. Ele vai deixar você cair. Nós terminamos então, nós terminamos o 1 Reis, né? Eu espero que vocês nunca esqueçam, os que estudaram, os que estão presentes, nunca esqueça a história dos reis. Né? Para quê? Para você entender o Israel de hoje, para você entender a situação de hoje. Porque quem vê Israel, quem ouve do povo de Israel, fala, que povo bonzinho, que povo... Não foram bonzinhos, eles foram contra a vontade de Deus. A gente tem essa mania de que, quando a gente não observa, passa muito tempo, a gente fala, como a minha família foi boa, que foi maravilhosa. Mas se você for estudar a vida deles, você vai enxergar o quê? E houve coisas graves no passado. Mas que, graças a Deus, ele esquece do passado e quer o presente de você. E através disso nós vamos continuar com o 1 Reis, né? Nós vamos falar hoje sobre um rei que reinou só 2 anos. É melhor você reinar só 2 anos, né? Não dá nem para terminar as festas, já fala, já acabou o seu reinado, né? Por quê? Porque nós vemos que Acasias, ele vai substituir ao rei que morreu, né? E aí então, quando ele substitui, acontece a mesma coisa que aconteceu com os outros reis. Ele vai falar assim, e Acasias fez o que era mal, e foi muito mal. Interessante isso aí, né? Parece que é uma repetição contínua dos reis de Israel, né? Nós vemos o Leonardo falando do finalzinho do reinado, né? E sempre a palavra vai aparecer. E esse rei que assumiu fez o que era mal ao Senhor. E outra coisa pior, nesse estudo que nós fizemos de reis, e vamos começar agora, vamos continuar, nós vamos ver o seguinte, que a coisa que mais Deus detestava vai acontecer, é a idolatria. A idolatria. A idolatria é como uma traição entre o marido e a mulher, mulher e marido. A idolatria é a coisa que Deus mais abomina. Por quê? Porque você está dando preferência para as coisas que são materiais, as coisas aqui da terra. Ok? Interessante que tem pai, tem filho que copia o pai, né? E a gente fica até contente quando o filho copia o pai para o melhor, né? Aí o cara consegue cantar, consegue pregar, dar aula, ou você fica contente, né? Mas no nosso caso aqui, e isso vai pelas mães também, né? Porque quando eu falo pais, é pai e mãe. Por quê? No caso da história do povo de Israel, nós vemos que as mães também eram culpadas. E no caso de alguns, até as avós foram culpadas, que não ensinaram direito os filhos e procuraram deuses estranhos para adorar. No 1 Reis, nós vemos que Acasias, que assume o reinado de Acabe, e você sabe muito bem como foi Acabe, né? Uma pedra no sapato de Deus, só deu desgosto, né? E aí então nós vemos agora Acasias no caminho do próprio pai, fazendo coisas erradas. E nós vemos também o Acasias continuar adorando a ídolos, né? Não sei se vocês perceberam, mas quem estudou o Velho Testamento sabe, problema gravíssimo
é a idolatria. E o que é a idolatria? É você considerar qualquer coisa superior a Deus, ok? Vai chegar umas visitas em casa e eu não posso vir na igreja. Rapaz, a quem você está dando prioridade? Mas eu tenho que ir fazer uma compra, e não dá para ser outro dia. A quem você está dando prioridade? Deus fica muito chateado quando a preferência vem pelo lado errado. Você tem preferência por uma coisa material e não a Deus. Deus é um Deus que quer que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Na sua vida, tem que estar em primeiro lugar. E nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 1, ele falando o seguinte, deixa eu botar meus olhos, senão não enxergo. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. E enviou o mensageiro e disse-lhe, ide consultai a Baal-Zebuque, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. O rei, enfrentando essa guerra, ele sobe até o segundo andar da casa dele. Diz o pessoal que o parapeito do quarto dele era feito de ripas, com telas feitas de vime. Então, acho que provavelmente ele foi tentar encostar e caiu. Eu sei que ele caiu lá de cima e se machucou feio. Eu pensei, ô Valmir, como nós fomos abençoados, porque... Cadê o Valmir? Aqui. O Valmir como foi um abençoado, né, Valmir? Porque Acasias começou errado e já aconteceu um acidente com ele. Ele caiu lá de cima. Aí, interessante que quando ele cai, primeira coisa que acontece um acidente com você, que você fala? Vamos lá, pessoal, o que você fala quando acontece qualquer coisa com vocês? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Mas o caso de Acasias foi diferente. Ele se machucou e ele vai chegar aos 400, aos 400 deuses, homens de Deus, profeta, e vai falar para ele, vai procurar esses 400 homens, vamos consultar ele para ver o que ele vai falar, se ele vai me curar ou não. Espera aí. Por que ele não falou, ai meu Deus? Ele foi procurar os 400 profetas de quem? Mas, de quem? A mulher? Jezebel era a dona dos 400. E eles vão lá procurar. Consulta os profetas de Baal, para eles me falarem o que vai acontecer com a minha vida. Vai acontecer com a minha vida. Porque eu quero saber. Tudo bem. Aí ele manda os pajens deles, os responsáveis dele, para procurarem esses 400 e falarem, o que vai acontecer? Não tem problema nenhum, ele vai ficar bem. Mas, a caminho, ele encontra uma pessoa indigesta. Vocês sabiam que o pregador, o pastor, no caso o presbítero, que cuida da igreja, às vezes é um cara indigesto? Por quê? Porque a obrigação do pastor, do presbítero, não é falar o que você quer, mas falar a verdade. E quando ele encontra com Elias, Elias vai falar para ele, não tem Deus em Israel? Não tem Deus em Israel que vocês possam consultar? Precisa fazer isso. Um anjo já tinha pedido para Elias, Elias vai lá e você vai encontrar esses homens, você vai falar para ele, não tem Deus em Israel.
Aí os caras, aí ele falou, pois saiba, Acasias não levantará da cama e morrerá. Bom, então ele não governou nada, porque ele não podia nem sair da cama, né? No começo ele se acidentou e já foi para a cama, agora teve essa má notícia. Aí o rei ficou bravo, falou, me diga mais ou menos como é que é esse homem. Aí ele falou, bom, esse homem é estranho, porque ele tinha pele de ovelha, né? Um cinto no peito, era uma coisa esquisita. Ele falou, já sei quem é. Esse homem não tem jeito. Atazanou o pai, agora vai atazanar o filho. Né? E aí ele pegou 50 homens, vou mostrar a minha força. Pegou 50 homens e pegou também um comandante de 50. Um comandante com 50 homens. E falou para ele, agora você vai lá e fala para Elias que eu quero falar com ele. Elias está sentado em cima do monte lá, bem sossegado lá. Aí chega um homem com 50. Elias, agora você vai ter que descer comigo, porque o rei quer falar com você. Elias, homem de Deus. Aí, Elias olha para ele e fala, então eu sou homem de Deus? Então eu quero que desça fogo do céu e consuma esses 50 homens e mais você. Na hora imediata desceu 50, desceu fogo do céu e consumiu os 50 homens. Aí, a notícia chega lá e fala para o rei, rei, morreu tudo queimado lá, o que você mandou. Aí o rei fica brabo e fala assim, não, manda mais 50 com o comandante. Aí os 50 homens vão para lá. E quando chega lá, o que acontece? Elias fala, como foi com o primeiro, será com o segundo. Desce fogo do céu e consome os 50 homens e os 50 e o comandante. Volta-se a notícia. Acasias é teimoso, como nós às vezes somos teimosos. Deus está mandando uma mensagem e a gente está interpretando errado. E volta. Mas só que volta diferente. O homem que está comandando esses 50 homens, que é muito importante aquele que comanda saber o que está fazendo, ser inteligente. Eu gosto do Enio Latorre porque ele fala assim, o cristão ele tem que ser inteligente. Okay? O cristão que é cristão verdadeiro, ele é inteligente. Por quê? Porque ele procura o melhor para Deus, porque vai respingar em você as bênçãos. Ele não quer fazer as coisas contra Deus. Entendeu? Então, na igreja, a igreja que cresce, a igreja que se desenvolve, é aquela inteligente, que tem pessoas inteligentes. E esse comandante é muito inteligente. Ele chega lá, ele não vai afrontar Elias. E o que ele vai fazer? Ele chega e se ajoelha, Elias, representante de Deus, homem de Deus. Não fere esse homem, e não fere esse soldado. A gente só veio aqui porque nós somos mandados. E aí, então, interessante que, aí o anjo fala para Elias, desce e vai com ele, porque esse é o cara que está agindo certo. E aí, então, o que acontece? Elias desce da montanha. E precisou morrer 102 homens para que Elias fosse até a presença de Acasias para falar com o rei que estava acamado. Preste bem atenção, você que lidera, você que está à frente de qualquer situação, tem que ser inteligente. Se você vai enfrentar Deus, tem que ser inteligente, porque Elias representava Deus. Elias passava a mensagem de Deus. O que Elias falava era porque Deus tinha pedido. Então,
a pessoa tem que ser inteligente e não irritar Deus. Porque se você irrita de Deus, pode ficar 3 anos em seca, como ficou o povo. Se você irrita Deus, esses tempos não vai passar enquanto não for preciso. O povo está quase morrendo, quase se acabando, sem animais, sem nada, para a ação de Deus. Deus é bom, mas Ele também é justo. E Ele esperava que aparecesse alguém que tivesse a capacidade de entender Deus e chegar e falar, olha, Elias, por favor, sei que você representa a Deus, vamos. É diferente de eu falar a você, venha, e você falar, vamos, vem comigo, eu vou junto. É que nem quando passa alguém na rua e fala assim, você vai para a igreja? Vou. Então, ora por mim. Já não aconteceu isso com vocês? Ora por mim. Espera aí. Eu sempre falo assim, espera aí. Vamos lá orar junto? Por quê? Porque o interessado é você, não eu. Quem tem interesse em salvar sua alma, em curar sua alma, é você. É uma ação particular. Aí a pessoa quer que você vá lá e se dobre e ore, e ele está lá na praia, ou fazendo alguma coisa ou outra, e aí eu mandei orar lá. Mas não é assim que funciona com Deus. Primeiro você se derrama para Ele. Primeiro você mostra para Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. O nosso Deus é um Deus poderoso, mas também é um Deus muito bom. E então nós vemos que ele chega lá e fala com o rei Acasias, acaso não tem Deus em Israel? Acaso não tem profeta para representar esse Deus? E aí então ele dá o veredito que ele já tinha dado. Deus não muda se você não mudar primeiro. Quando você muda, Deus muda. Deus faz o que é justo. E aí então ele fala, você não vai levantar dessa cama. E Acasias vai morrer. Um capítulo pequeno, mas que nos mostra muito de quem é Deus para nós. Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura rápida, que eu já contei mais ou menos a história, agora vocês conferem. Eu quero que eu conte a história para vocês não esquecerem, entendeu? Para ver se vocês não esquecem. Porque aqui, eu contando a história, eu posso olhar o olho de cada um aqui, entendeu? Eu sei se estão prestando atenção ou não. Ok? Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe, ide e consultai a Baal-zebuque, Deus de Ecrom. Uma das coisas interessantes que eu andei pesquisando, esse Ecrom aí, é chamado de Deus das moscas. Eu nunca tinha sabido disso não, e nunca ia saber. Se sararei dessas doenças. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhe, porventura não há Deus em Israel para ir de consultar Baal-zebuque, Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e esse lhe perguntaram, que há por que voltasse tão rápido, né? No sentido. Eles respondeu, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há rei em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrereis.
Eles lhe perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio a encontrar? E falou essas palavras. E ele disse, eles lhe responderam, era homem vestido de pele, de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, Elias, o tesbita. Né? O rei já pescou tudo, né? É aquele que perturbou meu pai o tempo todo. É aquele que falava com meu pai. Né? Então ele enviou o rei um capitão de 50, com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava assentado no cume de um monte, e disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei desce. Já pensou? Ele ia sentado lá no monte, lá, bem sossegado, esperando os caras chegarem, né? Aí os caras chegaram, aquela tropa imensa, né? A maioria da gente saía correndo quando via aquele monte de soldado, né? Mas ele sabia quem estava do lado dele, né? Às vezes a gente não sabe quem está do nosso lado, né? Então ele enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu, e ele e os seus 50. Olha o poder de Deus, né? A palavra de ele não ficou implorando, ele já falou para Deus, se eu sou o homem de Deus, que se cumpra. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Esse lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os seus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. Pela segunda vez, isso é uma boa lição para a gente pensar como a gente tem que se referenciar a Deus. Como a gente tem que falar com Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem para cantar, para orar, para glorificar, porque Deus está presente. Aqui não vai ter nenhum Elias, mas você vai falar direto com Deus. Então, quando cantar, canta com vontade. Quando orar, preste atenção para dizer o amém. Por quê? Porque tudo tem que ser feito para o Deus que está aqui. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias. Ó, como o homem é inteligente. Quem pode mais, manda mais. Quem não pode, obedece, porque a inteligência nos manda. E suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, peço-te, preciosa aos seus olhos a minha vida, e preciosa aos teus olhos a vida dos meus 50, teus servos. Olha a diferença. Ele chama os 50, bem como Elias, bem como o capitão, de servos. Ele fala assim, nós somos seus servos. Nós vamos fazer um pedido. Aceita esse pedido, por favor, pela nossa vida. E pois o fogo do céu desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Temos que comover Deus, mostrando que Ele é o Senhor. Ele é o que tem o poder. Ele é que pode mudar as coisas. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com estes, não temas. Levantou-se e desceu
com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Rapaz do céu, como é que pode, hein? Ele confirma a primeira palavra que havia dado. Podia ter evitado muita coisa, né? Podia ter evitado muita coisa se mandasse o terceiro em vez dos outros dois, né? E podia ter evitado até a morte, né? Porque Deus teria aceitado ele como oferta. Por quê? Porque Deus fica irado. Porque ele manda consultar dois deuses que não tem nada a ver com Deus. É que nem você se ajoelhar diante de uma estátua. Não tem nada a ver, mas o fato é que você fez a vontade do mal e não a vontade de Deus. Sabe quando você está com preguiça, e preguiça é pecado, né? E às vezes, não, vou dormir mais um pouco, depois eu chego atrasado, ninguém vai notar. Preste atenção no que está escrito aqui. Deus é um Deus zeloso, é um Deus que te ama e que te protege, está 24 horas contigo. É um Deus que mandou um Espírito Santo para habitar dentro de você, para você não ter desculpa de que está sozinho. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar. No ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque assim Acazia não tinha filho. Quem os mais dos atos de Acazia, o que fez, porventura, não estão no livro da história dos reis de Israel? Um homem tão mau, que nem a morte dele está escrita nos livros da história dos reis de Israel. E com isso nós vimos que tem várias pessoas aqui que termina dizendo: o rei foi enterrado ao lado de seus pais, mas aqui não, ele fala assim, nem foi escrito. Um homem mau que pagou caro por isso. Então, meus irmãos, capítulo pequeno, mas que tem muita lição para nós. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. E Deus vos abençoará imensamente. Porque Ele é Deus. Ele é Deus de justiça. Visita o coração de cada um e sabe como está o seu coração. Pai amado, Pai de amor.